Ah, Opa, estamos gravando. Maravilha. Então, era o Sérgio, filme Fora de Foco mesmo, que loucura. vai ver que era, né? Enfim, vamos lá. Como eu te falei, eu queria ter essa conversa lá para minha newsletter, né? Que outro dia eu fiz um post sobre escrita, roteiro, literatura a partir de personagens reais, de pessoas realmente. Personagens reais, não, né? Pessoas reais se tornando personagens, né? Uhum. E, obviamente, me lembrei, né, da Vida Futura. E você tem outros trabalhos seus que também lidam com isso, né? Então, eu pensei em a gente conversar sobre a vida futura, mas puxar dos outros também quando for o caso, né? Então, acho que assim, queria muito falar sobre o processo disso. Como é que você escreveu e como foi lidar com gente que existiu e que não só existiu, como eram escritores e escritores dessa importância, acima de tudo, Machado, né? Como surgiu o projeto? Como é que você começou a trabalhar? Por onde foi o começo na prática de escrever esse livro? Olha, quando, quando eu cheguei ao Vida Futura, eu já tinha uma longa trajetória de botar gente de verdade dentro de livro, né? Já era quase que uma coisa natural para mim. Eu não parei nem um minuto para pensar assim, eu vou estar falando do Machado, do Alencar, enfim, Hum. que são figuras históricas importantes na história da literatura brasileira. Isso era na verdade, já estava tão assimilado, entranhado no meu jeito de fazer literatura, que nem era mais uma questão que eu tenha parado para pensar. O projeto surgiu num momento de desespero total. A gente estava na pandemia, enfim, né, trancado em casa no momento mais terrível da pandemia, antes de vacina, antes de qualquer coisa. É, Gente morrendo em volta, enfim, uma coisa meio. A gente lembra, todo mundo lembra bem Hum. como foi, está muito recente ainda, embora a gente tenda a esquecer rápido demais, mas acho que nesse caso é muito recente, a gente ainda não esqueceu. É, Além dessa sensação de não saber quanto tempo nos restava de vida e tal, que dá eu acho que já dá uma predisposição de você fazer coisas arriscadas e malucas, né? Se o mundo fosse acabar, o que eu ia fazer e tal, aquelas coisas. É, Apareceu um negócio que eu não esperava, assim, tudo que eu vinha escrevendo, projetos mais antigos em que eu vinha trabalhando, perderam completamente o sentido. Não queria fazer nada daquilo, é como se aquilo não fizesse mais sentido nesse mundo, nesse novo mundo apocalíptico em que a gente estava. E assim, eu não conseguia escrever, mas eu precisava mais do que nunca escrever, até para manter um mínimo de sanidade mental. E aí veio, não sei muito bem de onde, veio essa ideia maluca de falar pela voz, com a voz do Machado, né? Que eu acho que obviamente, uma ideia insana, porque é o nosso maior escritor, Uhum. e é o tipo do projeto que, mesmo que desse certo, as pessoas iam falar que estava horroroso, porque, afinal de contas, quem eu penso que eu sou e tal, Uhum. né? Mas eu, assim, naquela hora, naquele momento, isso pareceu muito divertido. A única coisa que me dava vontade de fazer. É, e não importava muito se as pessoas o que elas iam falar, porque o mundo ia acabar mesmo, então dane-se, né? Quer dizer, tinha Uhum. Tinha um momento de chutar o balde. um momento de chutar o balde, exatamente. Esse livro foi um chute no balde, que eu comecei a escrever por puro passatempo, pura diversão. E só depois que eu mostrei os primeiros capítulos para minha, para enfim, para minha então mulher, né? Que depois a gente separou, mas acho que não foi por causa desse livro, acho que é inocente. Depois que eu mostrei para ela e para o meu filho, que eram os meus primeiros leitores ali naquela hora, e eles se empolgaram com aquilo, foi só aí que eu comecei a contemplar a possibilidade de realmente levar aquilo a sério e transformar num livro. No começo era puro passatempo mesmo. Eu acho que isso até foi bom para o projeto, porque deu um certo ar bastante lúdico assim para a coisa toda. Quer dizer, é um livro sério, mas é um livro que é uma brincadeira, né? É um Uhum. jogo. Mas a questão dos personagens reais, eu acho que é muito estruturante para mim, assim, né? Quando eu estava
escrevendo o que acabou sendo o meu primeiro livro publicado, O Homem que Matou o Escritor. Uma série de coisas ali contribuiu para isso, para que o Nelson Rodrigues viesse parar dentro de um conto como personagem. Eu tinha acabado de ler a biografia do Rui Castro, que tinha acabado de sair. Eu tinha acabado de ler O Submundo, do Dom DeLillo, em que ele abre com uma descrição de uma. É o Submundo que tem a descrição do jogo de beisebol, em que tem o Frank O mundo, Sinatra. eu li há muito tempo, mas eu me lembro de uma entrada de metrô, de umas pessoas correndo numa entrada de metrô. Não sei se Não, logo depois vem esse jogo, não sei. então não é o Submundo. Enfim, é um livro do Dom DeLillo que abre com uma longa descrição de uma partida de beisebol que está todo mundo ali, Frank Sinatra, e tá um monte de gente Sim. nos camarotes, e o narrador vai percorrendo os camarotes e tal, as pessoas são participações, digamos assim, são pontas, são cameos, assim, Aham. mas dá um charme, eu achei que aquilo dava um charme incrível à história, Uhum. sendo que o Dom DeLillo não é um realista de maneira alguma, entendeu? Não. Ele tomava liberdades com aquelas pessoas ali, e eu achei aquilo muito, muito legal, né? Mas, enfim, achei legal e passou. Só em retrospecto, assim, é que eu acho que esses fios todos acabaram se juntando, entendeu? Uhum. Eu sou muito apaixonado pela figura do Nelson Rodrigues, que, que eu acho que tem bastante influência como autor também no que eu faço. Uhum. Tinha essa coisa de ter lido o Dom DeLillo, e eu comecei, e de repente o Nelson estava dentro da história, não foi planejado, e eu senti que aquilo ali funcionava, né? E desde então eu já trabalhei, já chamei para trabalhar nas minhas ficções muita gente, né? Uhum. Enfim, João Gilberto, Sim. Pelé, só grandes nomes, grandes ícones Aham. assim, É. É. da cultura brasileira, porque eu acho que a graça é essa, Sim. a ponto de ficar, a uma certa altura, um pouco preocupado se isso poderia me acarretar algum tipo de problema jurídico, né? Uma pessoa que não gostasse, que entrasse com processo e tal. Até Uhum. hoje nunca aconteceu. Uhum. Eu acho que todo mundo entendeu, todo mundo que ainda está vivo, né? E por acaso chegou a ler, entendeu como uma homenagem. Quando eu tinha acabado de lançar o Drible, tinha lançado o Drible há alguns meses. O Drible é um livro em que muitos personagens reais participam, né? Uhum. Sim, sim. O João Saldanha, o próprio Nelson, outra vez. O Nelson é uma figura constante, está na vida futura também, né? Uhum. O Nelson é meu parceiro em todas as histórias, praticamente. Mas Uhum. tem cenas importantes com Pelé. E eu não pedi autorização. E a marca Pelé é uma marca cara, É, né? é. É uma marca cara. Eu não pedi autorização para ninguém, eu simplesmente fiz. A editora também achou que não cabia pedir autorização, que era um fair use, né? Uhum. E claramente em tom de homenagem, né? Um tom respeitoso, muito respeitoso no caso do Pelé. Mas eu fui entrevistar o Pelé com um certo receio, entendeu? Uhum. Com certo pé atrás de ele me entregar ali uma intimação na hora ali da Uhum. Você foi entrevistar por outro motivo. por outros motivos. Fui entrevistar porque era a véspera da Copa do Mundo do Brasil, né? Uhum. E a Veja me encomendou uma entrevista com ele. Outros motivos, mas a coisa se encontra, porque a Veja Claro. me encomendou, eu acredito que ela tenha me encomendado porque eu tinha escrito o Drible, né? Sim, o livro saiu um pouquinho antes da Copa, não foi? Saiu em agosto do ano anterior. É. Saiu quase um ano antes, né? Uhum. 10 meses antes. Sim. Mas, e aí, quando eu chego lá, o Pelé me recebeu super bem, com um exemplar do Drible para eu autografar, e me deu Bacana. uma camisa da seleção autografada por ele. Uau. Foi, Genial. essa camisa é um dos maiores troféus que eu tenho na Claro. vida. Camisa da seleção de 70, claro, uma réplica que Sim. ele tinha mandado fazer, mas é igualzinho, o mesmo design. Tal. Uhum. Que bacana. Pô. Muito legal, quer dizer, até hoje, essa coisa de trabalhar na ficção com personagens reais foi só alegria. Entendeu? Sim.
Sim. Foi só alegria. Mas enquanto você está fazendo, digamos, vamos esquecer por enquanto o Machado, porque está nesse momento chutado de balde, vamos voltar para ele daqui a pouco, mas mais para o início, ou talvez uma coisa, questões mais sérias, né, como Elsa, né, é, você, no fazer, você tinha uma preocupação grande com o, o efeito que isso fosse ter, não só na própria pessoa retratada, em alguns casos não estava nem viva, mas em herdeiros ou na sociedade em geral. Quer dizer, o quanto você gosta de saber sobre essas pessoas. Porque, por exemplo, quando você escreve sobre o Pelé, você escreve sobre o Pelé mítico, né? Não é o Edson. Aliás, é a criatura que melhor serve para a gente falar nesse assunto, porque ele é dois. Né? Ninguém escreveu um personagem fictício que fosse o Edson. Né? Mas em outros casos não é o Pelé, ninguém é o Pelé. Né? Como é que você. Eu imagino que. Imagino não, eu sei pela minha experiência também, que as pessoas, digamos, não notórias, né, elas trazem outras dificuldades, né, éticas e pessoais para a gente escrever. Né? Como é que Sem você lida com isso, em termos de pessoais, éticos mesmo, e até na prática? Tem alguma coisa que você evita fazer, ou que você tenta fazer? Não, assim, eu acho que tem, assim, cada caso é um caso. É completamente diferente falar do Pelé de falar de um personagem que eu conheci, por exemplo, como João Saldanha, com quem eu Uhum. trabalhei, né? Uhum. Tem uma cena no drible que aparece o Milor Fernandes jogando frescobol na praia e contando como que ele e os amigos inventaram o frescobol. Uhum. Aquilo é tirado ipsis literis de uma entrevista que eu fiz com o Milor. Sim. Então, assim, existe uma preocupação imensa no sentido ético e de respeito à verossimilhança e tal, não sei o quê. Eu acho assim, quando eu digo que cada caso é um caso, eu acho que não estou dizendo que um autor de ficção deva satisfações à realidade. De jeito nenhum. Eu acho que a liberdade tem que ser absoluta desde o primeiro momento. Agora, a liberdade absoluta é uma coisa que exige muita responsabilidade, né? Como a gente Uhum. sabe. Então, ela vira anarquia, vira fascismo, vira coisas muito ruins. É, eu, eu não sei, rapaz. Uma coisa que me intriga um pouco, assim, que eu acho curiosa, é que muita gente imagina, como eu sou jornalista também, que isso de eu estar buscando pessoas, né, figuras públicas para trazer para dentro da minha ficção, é um cacuete de jornalista, é uma coisa Uhum. que tem a ver com o fato de eu ser jornalista. E eu acho que não, eu acho que é quase o contrário. O modo com que você aborda esse tipo de coisa na ficção precisa ser exatamente o oposto do que um Uhum. jornalista faz, né? Exatamente. Né? Precisa tomar liberdades, a ficção precisa ter a palavra final naquilo ali. Sim. Agora, é claro que você não vai ser um moleque de pegar uma pessoa e esculhambá-la, botá-la em situações constrangedoras e tal. A ideia não é essa, a ideia não é Uhum. fazer molecagem, né? Se você quiser fazer molecagem, você tem o direito de fazer. Arque com as consequências, né? Com as consequências, e se isso for, não só as consequências legais, mas se isso for uma coisa que funciona no seu projeto, por exemplo, pegar um ditador real, né, e botar ele em situações vexatórias, ótimo, Uhum. ótimo, enfim, vai em frente, né? Agora, em geral, eu trabalho com figuras que eu admiro, né? Quando eu Uhum. trago um livro, são pessoas que eu admiro. Então, assim, eu procuro conhecer bastante da vida daquela pessoa, ler muito e fazer coisas que tenham uma verossimilhança. Uhum. E se você parar para pensar, em geral, o drama, o que realmente importa nas histórias não passa por elas. Elas Uhum. não vão estar confrontadas com grandes dilemas, tendo que tomar uma decisão é, é, em que todas as opções são ruins. Essas coisas que são boas para personagens, né, Uhum. que te inventa,
poderiam ser complicadas para uma pessoa que você está tomando a liberdade de ir lá e que não pediu para entrar na sua história e que você traz. Eles acabam sendo mais, tendo um papel mais de pano de fundo, de Uhum. situar uma época, um espírito de uma época e tal. O caso do Elza é um pouco diferente, porque no Elza, Elza Garota é um romance histórico com muita Uhum. pesquisa mesmo, então é bem diferente dessas fantasias em que os personagens aparecem ali meio que para dar um lastro de história, né, de história real, né, de história com H maiúsculo. Há uma história que você inventou. O Elza não, o Elza é uma tentativa de lidar com um pedaço da história com H maiúsculo do Sim. Brasil. E ali a parte em que os personagens históricos aparecem é uma parte inteiramente fiel, assim, na medida do que eu pude conseguir. Eu Uhum. entrevistei, eu forcei muito arquivo e tal, não sei o quê. A parte ficcional do Elza, que eu precisei fazer porque a história está cheia de buracos, cheia de lacunas nessa altura, eu senti essa necessidade de ter uma parte ficcional que conversasse com essa parte histórica, mas elas são muito bem delimitadas, fica muito Uhum. claro no livro, até pela tipologia, o que é o quê. Uhum. Isso foi uma coisa que eu senti necessidade de fazer por uma razão ética mesmo. Sim, sim, claro. Não dava para misturar as coisas ali. Né? Não era um material para brincar, né? Não era um material Exatamente. de brincadeira. É Exatamente. muito, você tem razão, é muito caso a caso, né? Cada um vai exigir alguma coisa e também tem ah, também tem o que quando a gente vai para a pesquisa e se envolve, tudo tem também o que a pesquisa traz, a pesquisa, o corpo a corpo, digamos assim, seja como for, traz e também te reorienta a ficção, né? Assim, você às vezes está indo num caminho, mas surgem coisas que vão te levar para outro. Né? Eu imagino que seja parecido com você. Eu não acho que tenha uma coisa. Agora eu tive aqui meu plano ficcional e vou pesquisar para preencher essa ficção. Não é nem 100% o contrário. Eu tenho essa pesquisa aqui e agora eu vou ficcionalizar. Eu tenho a sensação de que isso é uma interface muito mais fluida. Né? Deve ser, eu acho que o ideal é que seja, né? Porque se você tentar impor uma coisa à outra, eu acho que o seu projeto vai perder no final. O mesmo vale para planejamentos muito detalhados, né? Sim. Você, olha, eu vou escrever uma história que começa assim, se desenvolve assim, aí tem uma virada aqui e tal, e chego nesse ponto aqui. É bom até fazer isso, para você ter um norte. Mas se você se apegar excessivamente a isso e não se deixar surpreender no meio do caminho, eu acho que alguma coisa está errada. Com certeza. Isso é uma praga no roteiro, porque tem uma coisa que tem crescido muito e hoje em dia é terrível, que é uma ideia de que você tem que fazer um micromanagement da estrutura antes de escrever, num nível assim extremamente detalhado e objetivamente não só inútil, mas contraproducente. Se você, o que eu até hoje descobri é que se você não se surpreende minimamente no processo de escrever, ninguém vai surpreender lendo porque aquilo ali vai estar, sabe, carta marcada, receita de bolo, que pode funcionar num nível muito básico, né? Sim, E é uma coisa muito curiosa, fazendo um parênteses aqui, que se você lê, e eu leio muito esse tipo de coisa, texto do escritor sobre escrita, né? Todos eles falam dessa ideia meio de escrever no escuro. Né? A Margaret Atwood literalmente fala disso, usa a metáfora da lanterna, que você vê um pouquinho à frente, não sei o quê. E muita gente de todos os níveis, do Philip Roth ao Stephen King. sim. Aí você vai para o roteiro, é radicalmente o contrário. As pessoas estão dizendo que você não é no escuro, não, você joga o máximo de luz que você tiver, planeja tudo. A grande diferença é que quando você olha para essas pessoas de literatura falando do escrever, são bons escritores bem-sucedidos, que deram super certo naquilo que eles fazem. Você vai ver quem escreveu esses livros de roteiro, o que eles fizeram? Assim, o Robert McKee escreveu o filme da Barbie. Não esse agora. O filme da Barbie de 1970 é alguma coisa que ninguém sabe que existe. Entendeu? Então tem uma coisa. Tem uma coisa muito errada nisso, né? Mas isso é um parênteses que não é nosso assunto aqui. Eu acho que talvez seja.
não sei, Davi, você conhece melhor esse mundo, mas talvez seja o fato de ser uma atividade ligada a uma indústria, Sim, enquanto a literatura é absolutamente artesanal e ponto, quer dizer, né? O cara faz ali trancado num quarto, em geral, ninguém quer saber o que ele está fazendo, ninguém pediu que ele fizesse, e a maioria dos casos, ninguém vai se interessar pelo fato a dele maioria ter dos casos feito, ninguém nem quer ler. ninguém vai ler. Não é o caso do Philip Roth, obviamente, Sim. mas na maioria dos casos é. No entanto, a pessoa vai lá e faz, quer dizer, por alguma Uhum. coisa ali impulsiona ela a fazer aquilo. Enquanto o roteiro, é uma etapa de uma indústria maior, né? Sim, sim, E, sim. enfim, É. então, Não, sem dúvida tem a ver com isso, mas a verdade é que se você procurar também, é porque não é tão comum, mas se você procurar também entrevistas, depoimentos ou textos de roteiristas bem-sucedidos, a maioria, não vai ser exatamente igual aos escritores, mas a maioria vai ter um nível disso também, né? A maioria diz que não segue nenhuma estrutura pré-fabricada, né? Como hoje em dia tem umas assim de fill in the blanks mesmo para você fazer sua história. E tem o texto o texto não, é um podcast famoso, né, do Craig Mazin, que fez Chernobyl e faz agora The Last of Us, basicamente esculhambando com essas coisas todas, né? Falando que, inclusive, que nem os atos existem, né? Aquela coisa dos 3 atos existem. There are no acts. Né? Ele diz literalmente isso. Então, na verdade, eu acho que tem muito mais a ver, historicamente, se for ver a origem desses livros, muitos foram escritos por leitores de estúdio, caras que são o primeiro filtro antes do executivo, lá em Hollywood. Então, muitas vezes esses livros são meio um manual para quem vai ler, não para quem vai escrever. Mas são vendidos como se fosse para quem vai escrever. É uma distorção que tem a ver, e que piorou muito nos últimos anos, com um certo excesso de controle. Né? As pessoas que controlam, que dão as famosas notes, né? Elas leem esses livros e elas filtram os roteiros a partir disso, e, enfim, às vezes é muito complicado. Às vezes é ótimo, na verdade já tive interlocução muito legal com gente, com executivos de canais, plataformas, etc., com produtores, com diretores, mas às vezes não é. E quando não é, em geral tem a ver com esse entendimento, assim, de que você precisa prever absolutamente tudo. Então, ou explicar absolutamente tudo. Então, você bota ali escrever diálogo, por exemplo, tem momentos que há uma entidade que desce para você escrever o diálogo que fala, né? Você edita, mas você não está prevendo um propósito para cada fala de um personagem. Não, ele está dizendo essa palavra aqui com o propósito de. Mas te cobram, às vezes, isso. Qual é a função dessa frase aqui? Não sei, o personagem falou, entendeu? Imagina sim, se você tivesse que justificar cada fala dos teus personagens. sim. Né? Essa é uma questão muito interessante, cara, porque, assim, concordo inteiramente com você. Esse excesso de controle, o que ele consegue, no fim das contas, é esterilizar qualquer tipo de criação real ali, porque vai ter sempre muito de intuitivo, vai ter sempre muito de não planejado, e é bom que tenha. Por outro lado, eu acho que essa insistência no escuro, não, estou apalpando aqui, não enxergo nada na frente e tal, não sei o quê, também não é muito real. É. Pelo menos na minha experiência, não funciona bem assim também. Eu acho Uhum. que é sempre uma tensão entre essas duas coisas, o controle e o descontrole. Você tenta controlar. É, Sim. é bom que você tenha uma ideia de onde você quer chegar e como que você vai fazer para chegar lá. Mas é bom também que você esteja muito atento ao que acontece no meio do caminho, porque não é uma, assim, se você está lidando com coisas muito voláteis, né, você não tem como prever todas as variáveis de saída. Né? Se você tem como prever todas as variáveis de saída, é porque o seu livro a sua história, enfim, é Uhum. muito simplista, é uma história Sim. besta, uma história boba. Se ela for uma história que começa a ganhar uma densidade humana ali e tal, não sei o quê, vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho que vai te fazer rever o seu projeto original. Né? E aí é bom ter, eu acho, essa humildade até Uhum. autoral
de ouvir a sua história, porque a sua história sabe mais do que você em muitos níveis, né? A Sim. gente é meio cavalo mesmo desse negócio. É. Né? E quando você quer impor a ferro e fogo uma vontade autoral prévia à sua história, você mata essa história. Você mata Sim. o que ela tem de vivo, né? Eu acho que em algum momento ela foge ao controle. Eu lembro que quando enfim, era garoto, já querendo escrever e tal, eu lembro de uma entrevista do Érico Veríssimo, na época um dos nossos maiores autores, e ele falava de como os personagens só faziam o que eles queriam. Uhum. E eu achei aquilo muito intrigante. Primeiro eu achei assim, uau, que coisa sensacional, os personagens só fazem o que querem, não obedecem ao autor. Mais tarde, um pouco, eu falei assim, pô, que papo furado, né, cara? Que mistificação do Érico Veríssimo e tal. É evidente que o autor controla e tal. Só bem mais tarde, depois já de ter realmente escrito coisas, é que eu fui entender que ele tem toda a razão, ele tinha toda a razão, mas não porque o personagem vire uma entidade mística. É o texto que faz, que leva ele a ganhar vida própria. Você não controla todas as implicações do que está acontecendo na sua história. E, de repente, assim, você tinha planejado que o cara ia se matar no último capítulo. E você chega no último capítulo e descobre que se ele se matar, a história é uma merda. Né? Uhum. É É, muito melhor ele viver. claro. E isso você não tinha como saber até então. Ele está te dizendo isso. E você teve a, a, a sabedoria e a humildade de ouvir. Sim, inclusive, tem uma coisa sobre personagem que você pode pensar o que quiser sobre o personagem antes de escrever, mas você só sabe quem ele realmente é quando escreve, né? E vai escrevendo e ele vai surgindo, porque faz parte da dinâmica com outros personagens, com a história que está desenrolando. Então, aquela coisa que você planejou, dele morrer, ou seja o que for, no meio do processo, você descobre que ele não faz. Você planejou que, sei lá, matava alguém. Não, essa pessoa não mata ninguém, entendeu? Essa pessoa, ou eu volto atrás, saio mudando esse personagem, volto atrás porque eu quero ficar com o meu plano, ou eu descubro algo mais interessante que isso aqui está trazendo. Eu acho que essa ideia do escuro, eu acho ela funciona muito bem como vacina contra esse excesso de planejamento. Mas é claro, e duvido muito que não seja a mesma coisa para esses autores todos que também falam disso, que é um escuro até certo ponto. Quer dizer, eu acho que para mim, tem muito uma coisa que eu sou capaz de me arriscar a escrever sem saber exatamente onde eu vou chegar, mas sabendo algumas coisas. E é meio como se a cada passo é como se eu tivesse certezas provisórias, o que é uma contradição em termos, né? Mas eu tenho, nesse momento, minha certeza é essa, só que a qualquer momento ela pode mudar. E muda. Eu acho que isso é que é o escuro. Acho que o escuro não é um escuro total, não sei o que estou fazendo, porque seria uma insanidade. É você saber que tem um chão aqui, mas esse chão é móvel, né? E que Sim. daqui a pouco você pode mudar, ou que é mais frequente, eu acho, voltar atrás e refazer, porque o caminho não é aquele. Sim. Não, eu acho o escuro importante, sim. Eu acho muito importante essa ênfase no escuro. Eu só acho que para a máquina rodar mesmo, você precisa dos dois polos, entendeu? É, Tem o escuro e tem a tentativa de controlar esse processo, que tem que ser uma tentativa, ela não pode ser a palavra final, mas é uma tentativa que está ali o tempo todo. Enfim, é complicado mesmo, né? Até porque, assim, eu gosto de uma imagem. Eu tô escrevendo um livro sobre escrever, né? Meu legal, meu próximo livro é sobre escrita de ficção. Está me legal. dando um trabalho de Imagino. trabalho. Eu achei que seria fácil, que eu tinha umas coisas ali na gaveta e tal, achei que era Uhum. só amarrar aquilo, mas, enfim, não é bem assim, nunca é, né? Não. Mas eu acho que vai ser legal, tô aprendendo muita coisa, lendo muita coisa e tal. Uma imagem que eu gosto, falando da liberdade de você fazer o que você quiser, né? Essa liberdade, ela só é total quando a tela está em branco, né? Uhum. Sim, Escreveu a primeira palavra, você já começou a tirar um naco dessa liberdade, porque aquilo já te encaminha não só uma história, mas um tom, né? Assim, encaminha um monte de coisa. Então, quando você chega perto do final, você tem liberdade nenhuma, amigo. Nenhuma. uhum. Você Uhum. tem que levar aquele texto aonde ele quer chegar, Sim. né?
E se você quiser alterar o ponto onde ele vai chegar, você vai ter que voltar lá do início e começar tudo outra vez, porque o caminho te conduziu até ali. Uhum. E É. eu acho que e aí é escuro, porque assim você não está mais no controle, você tem que ir descobrindo o que o texto te pede, né? Uhum. Eu acho, enfim, é isso. Eu vejo sempre como uma mistura de controle e descontrole, assim, é fogo e gelo, né? Aham. É, não, com certeza, com certeza. Vem cá, quero puxar de volta uma coisa sobre o Vida Futura, que é, que é o seguinte. Não sei se eu consigo dizer isso, porque está meio pouco formado na minha cabeça. Quando você vai usar o Machado, o Alencar, e os outros escritores ali que dão pinta ali, mas obviamente, acima de tudo, o Machado e o Alencar, é, quem você está tentando que eles sejam? Os escritores ou as pessoas? Quer dizer, é a literatura deles que você tentou botar em jogo, quer dizer, acima de tudo, do Machado, ou a pessoa deles? Eu acho que é um pouco a pessoa, mas é mais a literatura É, mesmo, Davi. fica imaginando. Esse livro é uma farsa, né? Aham. Eu considero ele uma comédiazinha farsesca. Claro que, como toda boa comédia, está lidando com questões sérias. Né? Quando a gente fala comédia, às vezes as pessoas acham que é humor barato Uhum. isso me deixa revoltadíssimo, porque eu Claro. adoro humor, eu acho que o humor é uma ferramenta de assim sofisticadésima para a literatura, e fico bastante chateado quando eu vejo gente que menospreza o humor. Eu acho uma visão muito curta. Agora, o cara ali que me preocupava, a que eu dediquei muita pesquisa, muita leitura, principalmente, não só do texto dele, como de textos sobre ele, biografias e tal, foi o Machado mesmo. Uhum. O Alencar entrou como uma escada, é, um, Aham. é o Tem escada, muito esse feeling de escada. aquela dupla meio cômica de cinema mudo, assim, né? E ele é o escada, ele é um cara que eu sacaneio na história, É, né? é, é, é. Eu não tomei muito cuidado assim com o Alencar. Aham. É um escritor que eu não admiro muito, Sim. eu preciso confessar. Tenho um trauma Não me surpreende muito. sido obrigado a ler sem Aham. hora, sabe, Sim, com sim. 15 anos de idade, aquelas coisas que as pessoas fazem com os pobres estudantes. E eu acho assim, o Machado, perto do Alencar, é uma figura tão gigantesca, né? Embora reconheça a importância histórica do Alencar, Sim, sim. imagina, veio antes, deu força, inclusive, para o Machado, era meio mentor do Machado. Se pode até, talvez, argumentar que sem o Alencar não teria havido Machado. É possível até argumentar um troço desse pelo papel meio de fundador mesmo do romance brasileiro, romântico, né? Agora, eu acho o cara um mala, eu acho. E ele quando eu digo que tem um pouco da vida pessoal também, ele era um cara muito conservador, ele era defensor da escravidão, né? Uhum. Tem discursos inflamados em defesa da escravidão, que se acabasse com a escravidão, o Brasil viria abaixo, ruiria e tal. Então, assim, eu acho que o Alencar é criticável sob diversos aspectos, e eu resolvi tirar um sarro dele, tirar uma onda, Uhum. zoar um pouquinho ele no livro. Alguns alencarianos ficaram bem chateados comigo. Todos aqueles três. O pior é que tem mais, hein? Tem mais do que isso? Tem mais do que isso. Tem. Cara, tem de tudo, tem até eleitor do Pablo Marçal, né, cara? É, Então, assim, o é, Alencar, perto é disso, verdade, tem de tudo. mas o Machado não. O Machado eu quis que fosse um Machado verossímil, não só no estilo, na medida do possível, claro que é uma modernização Sim, sim. do estilo dele, mas eu acho que eu fui bastante respeitoso de uma certa dicção e tal, como no perfil psicológico dele ali, como ele se coloca diante dessas coisas tão estranhas que ele encontra num outro século, no futuro, né? E ele é um cara que
ele sempre fica olhando, assim, ele não acha e rejeita, né? Aham. Ele tem aquele olhar oblíquo ali que eu acho que é bem machadiano, eu acho que é um barato, é o que ele tem de mais incrível, assim, de não embarcar em nada com muito entusiasmo, mas Uhum. também não ficar chocadinho, como fica o Alencar, com Sim, tudo que isso é bem encontra de legal. novo, né? E, e ele acaba não entendendo muito bem, ele é um cara meio perplexo ali o tempo todo e tal. Eu acho que esse Machado funcionou como, como um personagem baseado no Machado. Sim, legal. Temos tempo para mais duas rápidas agora. Sim. Uma é o seguinte: fala qualquer coisa, porque eu gosto muito do conto, porque eu não preciso nem fazer uma pergunta, só que você fale a respeito do conto dos Novos Baianos, da visita do João Gilberto, que aquilo ali é muito bom. É muito engraçado, é muito bom. De onde surgiu aquilo? Você estava sóbrio quando. De onde surgiu aquilo? Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, aquilo surgiu de uma conversa com os amigos no almoço de sexta-feira, assim, com os amigos, tomando chopp, semana praticamente encerrada, aquelas Uhum. coisas, né? É, e eu não sei, alguém mencionou, não sei por quê, esse encontro mas mencionou não como ideia Uhum. para um conto ou para nada, para um filme. Mencionou porque, sei lá, falou do Dade, o Dade estava lá, o Dade era um garoto, né? Eu acho que foi isso. E eu saí desse almoço pensando nesse encontro e gostando cada vez mais da ideia de saber o que tinha acontecido ali, né? Uhum. Aqueles malucos, uma comunidade hippie, e aí Uhum. chega aquele sujeito que não era careta, mas parecia caretaço, Sim, né? sim. E, e assim, eu pesquisei um pouco, não consegui descobrir grande coisa, eu acho que não tem grandes relatos sobre o que de fato se passou lá. Uhum. Acho que até porque estava todo mundo muito doido, né? Claro. Então ninguém se lembra direito. Eu sei que teve um encontro na cidade, teve um encontro no apartamento, e depois, mais tarde, teve outros encontros aí, mas o João foi meio que ficou uns dias, passou uma temporadinha lá no tal sítio que eles tinham em Jacarepaguá, e aí eu resolvi imaginar uma história engraçada, leve e tal, sobre esse encontro que eu via como um encontro que meio que define a cultura brasileira, né? De um lado, o rigor absoluto do João, e do outro, o carnaval, a folia, o descontrole. É um pouco aquilo que a gente estava falando do controle e Sim, descontrole, sim, né? sim. Talvez não defina nem só a cultura brasileira, talvez defina a arte em geral. Em geral, acho que sim. E, e aí foi isso, o resto foi pura diversão. Eu também não me lembro muito bem quando eu estava escrevendo, mas eu sei que foi bem divertido. Legal. Última pergunta é sobre uma pessoa que nós dois admiramos muito. A epígrafe desse livro é do Sérgio Santana, né? Que foi meu professor e seu também, até onde eu sei, e Sim, amigo, e, enfim, e tudo. Eu sim. queria que você me falasse o quanto tem do Sérgio na sua literatura, e se particularmente essa questão de usar pessoas reais e frequentemente pessoas célebres tem também a ver com o Sérgio. Isso tem um diálogo com o Sérgio aí. Eu acho que tem. O Sérgio é um cara muito importante para mim. Eu acho que a metalinguagem talvez o traço que a gente tenha mais de maior proximidade. Assim. O Sérgio é o nosso maior metalinguístico, né? Da Sim. ficção. E é uma coisa que sempre me interessou, desde o primeiro livro. Eu acho até que foi ficando, eu fui relaxando um pouco. No começo eu era mais obcecado com esse negócio de ter história dentro de história refletir sobre a história, quem está contando, por que está contando e tal. O meu primeiro livro é totalmente estruturado em torno dessas questões e isso deve demais ao Sérgio. Uhum. Agora é engraçado, rapaz, quando eu escrevi o João Gilberto, é claro que eu lia o concerto de João Gilberto no Rio de Sim. Janeiro,
Mas quando eu escrevi esse conto, eu não estava com o concerto do João Gilberto na cabeça de jeito nenhum, até porque são Até é contos bem muito, diferente, né? muito diferentes. Agora, quando ficou claro que o livro teria esse título, aí eu falei, pô, mas peraí, mas aí fica parecendo que eu estou imitando o Sérgio Santana, Uhum. sei lá, alguma coisa assim. É, E aí eu falei, bom, resolvo isso aqui com uma epígrafe, né? Porque aí vira homenagem e Sim. estamos conversados e tal. E que bom que deu tempo do Sérgio ler e Ah, ele que legal. gostou, ele deu a aprovação assim Uhum. dele. Eu gostei, assim, que eu acho que funciona como homenagem mesmo, é uma homenagem muito justa, tem muito a ver com a minha história. E que bom que deu tempo dele ler, né? Uma das primeiras vítimas dessa peste Uhum. que nos assolou recentemente, da qual a gente já falou aqui. Foi horrível aquela história, mas eu fico contente que o Sérgio tenha lido. Sim. Não, super bacana. Eu acho que é óbvio, claro, uma homenagem, e acho que é também uma. Quando eu li, bom, vi o título, lembrei do Sérgio, vi a epígrafe. Mas quando eu li o conto, eu vi isso mais do que uma homenagem, como um diálogo mesmo. Como se, existe aquela coisa que ele escreveu lá nos anos 70, se eu não me engano, né, o concerto, ao início dos 80, É início 80, né? iníciozinho dos 80, né? E você escrevendo isso agora, são dois momentos, são duas maneiras de lidar com essa questão, né? É, por exemplo, seu conto não é metalinguístico, né? Não, Ele está lidando, são artistas ali, mas são personagens, né? sim, Enquanto que a obra do Sérgio é outra onda. Então é como se, bom, para mim era como se esse Sérgio com quem eu estou falando agora, tivesse dizendo absorvi o Sérgio e seguir em frente. Entendeu? Tem essa que é necessário, né? Com todas as nossas influências e tudo, a gente, claro, né? Tem uma hora que a gente passa por eles. Né? sim. Bacana. Bom, acho que começamos bastante aqui. Obrigado aí pela conversa. Pô, E obrigado a quando você. vai ter livro novo? Vai ser sobre escrita, o próximo? Vai ser esse sobre escrita, se eu conseguir, eu vou conseguir Vai conseguir. entregar nos próximos meses, ele sai com certeza ano que vem. Maravilha. Legal, Sérgio. Valeu. Valeu, Davi. Deixa eu Obrigadão, um ligar a abraço. gravação aqui. Abraço, até mais. Até mais.